Você já parou para pensar que, no tempo que você leva para assistir a este vídeo, mais uma língua pode estar dando seu último suspiro em algum canto do planeta? Parece uma hipérbole, um exagero para chamar sua atenção, mas é a mais pura e assustadora realidade. A cada 14 dias, em média, uma língua inteira, com toda a sua riqueza, sua história e sua visão de mundo única, desaparece para sempre. É como se uma imensa biblioteca, cheia de conhecimentos ancestrais, poesias e histórias, fosse consumida pelo fogo, sem que ninguém sequer notasse a fumaça. Hoje, vamos mergulhar nesse universo silencioso e muitas vezes invisível. Vamos conhecer as histórias dos últimos guardiões de idiomas milenares, pessoas que carregam nos ombros o peso e a beleza de uma cultura inteira. Juntos, vamos descobrir por que essa extinção em massa está acontecendo. Qual o impacto devastador dessa perda para toda a humanidade? E o que está sendo feito, em uma corrida contra o tempo, para tentar salvar o que resta da incrível e frágil diversidade linguística do nosso mundo? Prepare-se para uma jornada emocionante e profundamente reveladora, que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o poder e a importância das palavras que usamos todos os dias. Para que a gente possamos compreender a verdadeira dimensão dessa crise, vamos mergulhar nos números, que são, por si só, alarmantes. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, funciona como uma espécie de guardiã do patrimônio mundial, e seus dados são a principal referência nesse campo. Segundo o Atlas das Línguas em Perigo, existem aproximadamente 6.700 línguas faladas no mundo hoje. Parece um número gigantesco, uma prova da nossa criatividade como espécie. No entanto, o que choca é que pelo menos 43% delas estão em algum nível de risco de extinção. Estamos falando de mais de 2.400 idiomas que podem simplesmente deixar de ser falados ainda neste século. A situação se torna ainda mais dramática quando analisamos a distribuição dos falantes. Apenas 50 das línguas mais faladas, como o inglês, o mandarim, o hindi e o espanhol, são utilizadas por mais da metade da população do planeta. Enquanto isso, do outro lado da balança, milhares de outras línguas são faladas por comunidades pequenas, muitas vezes com menos de 10.000 pessoas, tornando-as extremamente vulneráveis. E a taxa de desaparecimento, confirmada pela ONU, é de uma língua a cada 2 semanas. É uma perda cultural massiva, uma hemorragia silenciosa e contínua que empobrece a todos nós. Mas o que exatamente leva uma língua à beira da extinção? Os motivos são um emaranhado complexo de fatores sociais, econômicos e políticos. A globalização, com sua força avassaladora, cria uma pressão imensa para a adoção de línguas francas, idiomas que permitem a comunicação em uma escala maior e o acesso a oportunidades de trabalho e educação. Muitas vezes, os próprios pais, querendo o melhor para seus filhos, os incentivam a aprender a língua dominante da região, deixando o idioma ancestral em segundo plano. A falta de reconhecimento e apoio governamental é outro fator determinante. Quando uma língua minoritária não é usada na administração pública, na mídia ou, crucialmente, no sistema de ensino, ela fica restrita ao ambiente doméstico. A Unesco aponta que 40% da população mundial não tem acesso à educação em sua língua materna, o que interrompe o ciclo de transmissão intergeracional. E aí chegamos ao ponto nevrálgico, a transmissão. Uma língua só sobrevive se for falada, se for passada de pais para filhos. Quando os mais velhos, os últimos guardiões do idioma, morrem sem ter para quem transmitir seu conhecimento, a língua morre com eles. É um ciclo trágico, que se repete incansavelmente em comunidades indígenas e minoritárias ao redor do globo. Para dar um rosto a essa tragédia, talvez nenhum exemplo seja mais poderoso e comovente que o de Cristina Calderón, a Abuela Cristina. Ela era a última falante nativa do Yagán,
a língua do povo indígena mais austral do planeta, que habitava os canais e ilhas da Terra do Fogo, no extremo sul do Chile e da Argentina. Cristina faleceu em fevereiro de 2022, aos 93 anos, e com ela se foi o último suspiro de um idioma que ecoou naquela paisagem inóspita por milênios. O Yagán era uma joia linguística, classificada como isolada, sem nenhum parentesco conhecido com outras línguas. Seu vocabulário era um reflexo da vida nômade e da profunda conexão de seu povo com a natureza. Havia palavras específicas para nuances que nós, falantes de português, precisaríamos de frases inteiras para descrever. Por exemplo, tarcafe para o côngreo negro e imahara para o côngreo colorido, mostrando uma especialização e um conhecimento do ambiente que se perdeu. Reconhecida como um tesouro humano vivo pelo Chile, Cristina lutou bravamente para que sua cultura não fosse esquecida. Com a ajuda de sua neta, ela criou um dicionário e gravou histórias, mas a ausência de outros falantes tornou a tarefa de revitalização quase impossível. Com sua morte, o Yagán se tornou uma língua adormecida, um eco silencioso de um povo e de um mundo que não existem mais. E a história de Cristina, infelizmente, não é um caso isolado. Aqui mesmo, no Brasil, a situação é igualmente alarmante. O país abriga 190 línguas em risco, o que nos coloca no triste pódio das nações com maior diversidade linguística ameaçada. Um dos casos mais emblemáticos é o do povo Yaualapiti, no Alto Xingu, em Mato Grosso. Hoje, restam apenas 3 falantes fluentes do idioma original, todos com mais de 70 anos. O grande cacique Aritana, uma das figuras mais respeitadas da história do Xingu, falecido em 2020, era um desses últimos guardiões. Seu filho, Tapi Yaualapiti, que é linguista, corre contra o tempo para documentar cada palavra, cada som, cada história. Em um depoimento emocionante, ele resume a angústia de sua missão. Se essas 3 pessoas falecerem e não registrarmos, a língua vai acabar, vai desaparecer. É uma corrida desesperada contra a mortalidade, uma luta para salvar um patrimônio imaterial de valor incalculável, que inclui um vocabulário riquíssimo com 2.762 verbetes já catalogados, graças a um estudo antigo, recuperado dos escombros do Museu Nacional. Neste ponto, você pode estar se perguntando: mas por que deveríamos nos importar tanto com a morte de uma língua falada por um punhado de pessoas em um lugar remoto? A resposta, como nos lembra o grande linguista David Crystal, autor do livro Language Death, é que cada língua é uma visão de mundo única, uma forma particular de organizar a realidade. A perda de uma língua é a perda de um repositório de conhecimento acumulado por gerações. Como afirma a linguista brasileira Ana Sueli Cabral, quando se rompe a transmissão da língua, você rompe também a dos conhecimentos. Um estudo publicado na revista PNAS revelou uma conexão direta e assustadora. Regiões com alta diversidade linguística, ameaçada, também são as que possuem o maior conhecimento sobre plantas medicinais. Esse conhecimento, muitas vezes não escrito, está codificado na própria língua. Quando ela morre, essa sabedoria se vai junto. Além do conhecimento prático, perde-se também um patrimônio cultural intangível. Mitos, canções, poesias, piadas, formas únicas de pensar e de sentir. A língua é o pilar da identidade de um povo. Perdê-la é sofrer uma erosão cultural, uma crise de identidade, uma desconexão com os próprios antepassados. Felizmente, em meio a esse cenário desolador, surgem luzes de esperança. A tecnologia, que muitas vezes é vista como uma força homogeneizadora, está sendo usada de forma criativa e poderosa como uma aliada na preservação das línguas ameaçadas. O Endangered Languages Project, uma iniciativa do Google em parceria com universidades e organizações,
criou uma plataforma online onde comunidades podem documentar seus idiomas, compartilhando gravações de áudio, vídeos, dicionários e materiais didáticos. No Brasil, o projeto da IBM com a ANAIND, Associação Nacional de Ação Indigenista, está na vanguarda, usando inteligência artificial para analisar padrões linguísticos e criar ferramentas que auxiliam na documentação e revitalização. Aplicativos de celular, como o Ningatu App, estão transformando o aprendizado de línguas nativas em algo interativo e acessível para as novas gerações. São esforços heróicos que mostram que a luta pela diversidade linguística está mais viva do que nunca. É uma batalha difícil, travada por linguistas, antropólogos e, principalmente, pelos próprios membros das comunidades. Cada palavra salva, cada história registrada é uma vitória para toda a humanidade. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, e a imagem que fica é a de um magnífico mosaico cultural que está, pouco a pouco, perdendo suas cores mais raras e vibrantes. Vimos que a cada 2 semanas, uma forma única de compreender e expressar o mundo se apaga em silêncio. Conhecemos a história de Cristina Calderon, a avó que levou consigo a alma do povo Iagã, e sentimos a urgência na voz de Tapi Yawalapiti, que luta para que a voz de seu povo não seja a próxima a se calar. Entendemos de forma profunda que a perda de uma língua transcende a simples perda de palavras. É a perda de conhecimento medicinal, de sabedoria ecológica, de identidade e de uma parte insubstituível da nossa herança humana coletiva. Mas, em meio à melancolia, também vimos uma luz de esperança na tecnologia e na dedicação incansável de pessoas que lutam para manter essas chamas ancestrais acesas. A preservação da diversidade linguística é, em última análise, uma responsabilidade de todos nós. É sobre reconhecer, respeitar e valorizar a riqueza das nossas diferenças, garantindo que as futuras gerações possam ter o privilégio de ouvir as mesmas histórias que ecoaram por séculos e que nos tornam quem somos. E aí, o que você achou dessa imersão no universo das línguas ameaçadas? Se você, assim como eu, acredita na importância de preservar cada pedacinho da nossa cultura, deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de curiosos, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Adoraríamos saber sua opinião, então comente aqui embaixo. Você conhece alguma língua ou dialeto que está desaparecendo na sua região? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.